Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br. Muito bom estar aqui com vocês, a gente está com muito conteúdo. Olha só, nosso próximo convidado, ele contribui bastante para o crescimento no setor de infraestrutura. Vamos chamar agora o próximo painel com o André Kuhn. O André Kuhn é presidente da Valec Engenharia vamos chamar o Guilherme Ramos agora com ele para bater esse papo. Vem para cá, Guilherme Ramos também. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Franco, tudo bem? Obrigado. Bom estar aqui com você. Bom receber o conteúdo que você pode passar para os nossos espectadores. E Guilherme, agora é com vocês esse papo. Tudo bom, Obrigado, Guilherme? André, pela presença. É uma honra para nós aqui da Paving poder receber uma pessoa que já está há tanto tempo no setor de infraestrutura, já esteve no DENIT, hoje é o presidente da Valec, que talvez seja uma das estatais mais importantes hoje no setor de infraestrutura. Tá ok. Guilherme, eu que agradeço a oportunidade. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte de gestão contratual. Porque quando eu falo de infraestrutura, né, a gente contrata obras públicas, a gente contrata concessões, e uma questão que envolve muita discussão é a respeito dos ajustes contratuais após a sua assinatura. E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, que vai ser muito bom para o pessoal que está ouvindo a gente na internet. Vamos lá, e lembrando todo mundo que quem tiver alguma pergunta para fazer aqui para o André, é só entrar no chat, mandar, que a gente faz aqui para ele depois, tá bom? Vai lá, André, o palco é teu. Bem, pessoal, já começar então falando sobre reequilíbrio econômico e outros pleitos contratuais que ocorrem em licitações e contratos de obras públicas. Os conceitos que a gente vai falar aqui envolvem não só contratos públicos, mas também se aplicam a contratos privados também. Quando eu vou falar de pleito contratual, eu tenho que lembrar o seguinte: pleito não é no sentido jurídico, eu estou falando de pleito no sentido gerencial. Nós temos várias definições para pleito, e uma interessante que eu busquei na literatura é que pleito significa qualquer reivindicação que altere a condição inicialmente pactuada entre as partes, sem o envolvimento da justiça. E quando eu falo justiça, não só do judiciário, mas também se eu entro com uma discussão através de um árbitro nomeado pelas partes, isso também não é o foco da nossa apresentação. É quando o contratante ou o contratado, eles desejam entrar num acordo e eles, através de uma negociação, acertam o ajuste contratual. Quando eu falo de pleito na área de infraestrutura, ou em qualquer outro contrato, seja edificações, também se aplica, uma série de fatores levam a um pleito. Até mesmo porque houve um acordo inicial, antes da assinatura do contrato, houve um ajuste entre as partes, e quais são os fatores que influenciam e levam a uma negociação de pleito contratual? Nós temos prorrogação de prazo de execução, e quando eu falo de infraestrutura, isso é muito comum acontecer. Até mesmo porque obras de infraestrutura elas estão sujeitas às condições climáticas adversas. Então, é de praxe, em contratos de infraestrutura, em contratos de obras ferroviárias, rodoviárias, ocorrer um pleito de dilação de prazo. Assim como também é comum inclusão de novos serviços, erros de quantitativos, que isso é fruto, claro, de possíveis falhas de projeto, exigência de obrigações não previstas no contrato, atraso de pagamento, que isso é muito comum, muitas vezes, no cenário onde a disponibilidade orçamentária está comprometida e leva a um atraso de pagamento. As empresas contratadas têm direitos assegurados, não só por lei, mas na própria relação contratual.
A alteração de incidências fiscais. Se eu trabalho uma obra rodoviária, ferroviária, que cruza mais de um município, o ISS-QN, ele varia de um município para outro, e toda vez que há uma alteração de escopo ou uma alteração da legislação, né, tributária, isso afeta a relação contratual e tem que ser ajustado. E o famoso reequilíbrio econômico-financeiro, que eu vou tratar disso de uma forma bem específica, porque, dentre os pleitos que eu apresentei, esse é o considerado o mais complexo de se finalizar numa relação contratual. Eu estou falando hoje de contratos públicos, né? E a gente tem que buscar na legislação vigente todo um amparo para alteração contratual. O que acontece? Quando eu falo de gestão de contratos, ainda mais em obras públicas, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter conhecimento técnico do assunto. Se eu vou tratar de uma obra rodoviária, uma obra ferroviária ou até mesmo aquaviária, eu tenho que ter conhecimento sobre o assunto para poder gerenciar um pleito contratual. Mas eu tenho que ter também conhecimento gerencial, porque se houve um atraso na execução da obra, esse atraso vai gerar um impacto no cronograma e não necessariamente, por exemplo, um mês de chuvas excepcionais vai impactar um mês de execução de obra. Pode impactar menos ou pode impactar muito mais. Tá? Então, essas questões elas são abordadas na questão gerencial, quer dizer, eu vou ver o impacto disso no cronograma, eu vou ver o impacto disso no orçamento da minha obra. E tem a questão legal também. Há uma diferença muito grande dos contratos privados para os contratos públicos, porque dentro de uma relação contratual pública, existe uma supremacia de poder da administração pública nessa relação. E essa supremacia de poder se dá por quê? Porque o interesse público está acima dos interesses particulares. Mesmo numa relação contratual com empresa pública, que não é regida pela norma geral de licitações, pela Lei 8.666, e sim pela Lei 3.303, mesmo se aproximando essa relação contratual de um contrato privado, continua sendo um contrato público. Então, se eu vou pleitear uma dilação de prazo, um acréscimo de valor no contrato, eu também tenho que ter conhecimento legal para fazer um bom pleito contratual. E o que a legislação vigente prevê em relação à alteração contratual? Quando é que eu posso alterar um contrato público? Eu posso alterá-lo através da modificação de um projeto ou especificação. Claro que todas essas condicionantes, elas dependem, né, de uma boa análise e de uma boa elaboração de documentação para justificar isso. Modificação do valor contratual, oriundo de acréscimo ou supressão de serviços. Aí cabe uma diferença dos contratos para as empresas públicas para os demais contratos. Num contrato regido pela norma geral de licitações, eu tenho limitações de 25% de acréscimo e supressão. Só que essas limitações, elas são, vamos dizer assim, unilaterais. Eu posso, como gestor público, impor uma supressão e um acréscimo de 25%. Num contrato regido pela Lei 3.303, que é a lei que trata das estatais e empresas públicas, eu estou limitado a 25%. Mas essas alterações dependem de comum acordo entre as partes. Então, no meu caso, eu trabalho na Valec, eu quero fazer uma supressão de um determinado serviço no contrato. Eu só posso fazer essa supressão até 25% ou acréscimo até 25% em comum acordo com a empresa contratada. Substituição da garantia contratual, a legislação permite para ambos os tipos de contratos. Modificação do regime de execução da obra ou serviço. Isso aqui cabe uma ressalva, porque eu não posso mudar o regime de execução por mudar. E isso pode gerar alguma responsabilização para o gestor. São cuidados que eu tenho que ter. Se eu tenho um contrato a preço global e eu quero mudar esse contrato para um preço unitário, porque existe muita falha de projetos, e isso está gerando um acréscimo e supressão de quantitativo significativo, eu não posso usar como justificativa de alteração do regime de execução falhas de projeto. Modificação da forma de pagamento por motivos supervenientes, e eu tenho que tomar muito cuidado nessa justificativa. Por quê? A forma de pagamento ela pode ser mudada. Mas quando eu mudo a forma de pagamento, eu mudo o fluxo de caixa de receitas e despesas. E com isso, o que vai acontecer? A empresa, se ela tiver um ganho financeiro pela alteração do fluxo de caixa, eu tenho que abater esse valor
na hora que eu faço o aditivo contratual. E esse é um cuidado que muitas vezes, né, não é observado na hora de eu fazer um pleito. Aí uma empresa pode falar, mas André, eu sou empresa privada. Se a outra parte concordou, eu tive um ganho, ótimo para mim. Não é bem assim. Porque no contrato público, se houve uma falha desse tipo, responde o gestor público e responde a empresa contratada também. Então, deve-se tomar um cuidado muito grande ao se fazer um pleito contratual, ajustando as argumentações técnicas e gerenciais com as argumentações legais também. E, por fim, né, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente através da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Essa condicionante está na Lei 8.666, ela está na Lei 3.303 e também está no próprio Código Civil. O reequilíbrio econômico, ele não precisa estar descrito de forma clara no contrato. Isso é um direito legal, tanto do contratante quanto do contratado. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas o respaldo legal do reequilíbrio econômico está na legislação vigente. Quais são os limites legais? Eu já me antecipei, né? 25% para mais ou para menos. Se for obra de reforma, no caso de edificações, eu posso acrescer até 50%. Mas lembrando, todos os acréscimos e supressões, eles devem ser justificados. E eu não posso usar como justificativa falha gerencial, erro de projeto e outros motivos, né, que caracterizem isso. Toda vez que eu faço uma supressão de um serviço no contrato público, essa supressão ela pode gerar um determinado prejuízo para a empresa. Vamos supor, a empresa comprou os insumos antes da ordem de supressão. Ela tem direito a ser ressarcida pela aquisição desses insumos? Sim. Não pelo valor que está no orçamento dela, mas sim pelo valor de aquisição. Então, eu tenho respaldo legal, mesmo que haja uma supressão de quantitativos no meu contrato, de ser ressarcido por esses custos, mas esses custos devem ser justificados. E eu vou pagar essa diferença, esse valor, não pelo que está na planilha orçamentária, mas sim pelo valor real de aquisição. Então, quando a empresa for montar o seu pleito, ela tem que colocar a comprovação dos valores que realmente ela adquiriu aquele insumo. Criação, alteração ou extinção de tributos. Eu só tenho que tomar cuidado, quando há uma alteração tributária, de deixar bem claro no meu pleito contratual que essa alteração, essa mudança de legislação ocorreu posteriormente à data de entrega de propostas. Então, se uma determinada prefeitura ela alterou o ISS-QN de 3% para 5%, isso causa um desequilíbrio na relação contratual. A empresa, a princípio, tem direito a ajustar esse valor. Só que ela tem que caracterizar no seu pleito que essa alteração ocorreu após a entrega da proposta e não antes. Isso tem que estar muito claro no processo. Outra questão importante também. Quando eu falo de contratos públicos, eu não posso deixar de falar do regime diferenciado de contratações. E no regime diferenciado de contratações, eu tenho a contratação integrada. Quando eu falo da Lei 13.303, além da contratação integrada, eu tenho a contratação semi-integrada. O que é a contratação integrada? É quando eu contrato a empresa para fazer o projeto executivo e executar a obra. Quando ela recebe essa dupla atribuição, existe uma série de riscos envolvidos ao se fazer o projeto e executar a obra. Porque ela não detém todas as informações técnicas para elaborar a sua proposta de forma precisa. Isso gera um risco para a empresa. Pois bem, se gera um risco, qual é a consequência disso na relação contratual? Ela poderá ter um pleito futuro de reequilíbrio econômico. Mas na contratação integrada e na semi-integrada também, a lei prevê a elaboração de uma matriz de riscos. Por quê? Porque determinados fatores de riscos podem ser considerados num caso de reequilíbrio econômico-financeiro e outros não. Então, na minha matriz de risco, eu vou ter elencado todos aqueles fatores que são normais em execução de obra e nessa matriz eu vou dizer se esse risco é do contratante ou do contratado. Exemplo típico. Eu tenho uma determinada jazida de material e essa jazida tem o risco de ser exaurida antes, do que estava previsto num determinado anteprojeto. Esse risco envolvido
em ter que buscar uma nova jazida com uma distância de transporte maior é risco do contratante ou do contratado? Num contrato a preço global, num contrato a preço unitário pela Lei 8666, isso é um risco do contratante. Isso é justificativa para uma dilação de prazo de execução e de acréscimo de valores. Mas uma contratação integrada é usual, é comum, alocar esse risco para o contratado. Se esse risco está alocado para o contratado, ele não tem direito a reequilíbrio econômico ou acréscimo de serviços, fruto de um fator de risco que foi alocado para ele. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora de pleitear algo semelhante, verificando se a matriz de riscos me dá respaldo para esse tipo de pleito. Falando um pouquinho da situação que a gente está vendo hoje, o Covid. O Covid é algo que impactou a execução da minha obra, sim ou não? Bem, se o Covid impactou, e cabe uma ressalva aqui, as nossas obras de execução de ferrovias na Valec, elas praticamente não foram impactadas pelo Covid. O nosso ritmo de execução de obra foi mantido. Mas eu sei que em determinadas áreas houve um impacto do Covid na execução contratual. Esse impacto do Covid se justifica um aditivo de prazo e um aditivo de acréscimo de valor? Sim, mas eu tenho que caracterizar no meu pleito uma relação de causa e efeito. A causa foi o Covid. Qual foi o efeito do Covid no meu cronograma? Qual foi o efeito do Covid nos custos do meu contrato? Isso tem que estar muito bem esclarecido no pleito contratual. De tal forma que fique bem claro para quem vai analisar o pleito de quem é a responsabilidade daquele atraso e daquele acréscimo de valores. Se é do contratante ou se é do contratado. Toda vez que eu tenho uma relação contratual, o nosso objetivo ao contratar algo é transferir a responsabilidade gerencial para alguém. O que o contratado espera? O contratante, ele espera o quê? Que a obra seja executada no prazo, com qualidade e dentro do valor acordado. O que o contratado espera numa relação contratual? O lucro almejado. Uma empresa que não visa lucro, ela está errada, ela está no mercado errado. Né? Então, o que acontece numa situação onde a empresa ela vê o seu lucro prejudicado? Das duas, uma, ou foi falha gerencial dela, ou foi algo que gerou, dentro da relação contratual, que não é culpa dela, esse impacto financeiro. E toda vez que ela vai fazer o pleito, ela tem que deixar bem claro isso, que não foi falha gerencial a perda financeira nessa relação contratual. E boa parte dos ajustes contratuais são feitos, né, e levam à dilação de prazo. A Lei 13.303 das estatais não deixa de forma clara no seu texto quais são os motivos que se justificam uma dilação de prazo. Já a Lei 8666, ela elenca quais são esses motivos. E quais são? A alteração de projeto ou especificação. Toda alteração de projeto ou especificação leva a uma alteração de cronograma? Via de regra, a alteração de cronograma, sim, porque eu estou acrescendo ou reduzindo serviços, mas não necessariamente dilação do prazo de execução. Eu ajusto o cronograma, alterando as atividades, né, de início e fim, mas se essas alterações não afetarem o prazo de entrega da obra, o simples fato da alteração de projeto não caracteriza a necessidade de mudança de alteração de prazo. Então, é importante o conhecimento gerencial no pleito, de tal forma que fique bem claro a relação causa e efeito. O projeto foi alterado, alterou a atividade crítica, e essa atividade crítica alterou, a alteração da atividade crítica alterou o prazo de execução da obra. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível. Nas nossas obras de infraestrutura, isso se enquadra muito bem nas condições climáticas adversas. Só que, como eu falei, tem que tomar cuidado, porque quando ocorre uma chuva excepcional, primeiro, eu tenho que caracterizar a excepcionalidade da chuva. Nós trabalhamos em Brasília, a nossa principal obra é no interior da Bahia, o regime pluviométrico lá
A partir de dezembro começa a chover, lá para março acaba. Essas chuvas, mesmo que pesadas, são chuvas, né, esperadas, não são chuvas excepcionais. Ah, André, então quer dizer que se chover nesse período, não se justifica uma dilação de prazo? Também não necessariamente. Porque se o índice pluviométrico for muito superior que a média histórica, isso justificaria uma dilação de prazo. Então é importante a gente fazer toda uma pesquisa, né, da região, verificar o histórico das chuvas, verificar o impacto da chuva na execução do serviço. Se eu estou fazendo uma escavação, né, um dia de chuva pode representar 3, 4 dias de atraso na execução. Pode representar o refazimento de serviços de terraplenagem. Então, eu também tenho que ter, além de conhecimento gerencial, conhecimento técnico para ver o impacto disso no meu cronograma. Outro aspecto importantíssimo, interrupção ou diminuição do ritmo da obra por ordem da administração. Então, é importantíssimo que essa ordem esteja, né, formalizada, através de um ofício, através de um e-mail, através do diário de obras, porque a empresa, por si só, ela não pode dar ordem de paralisação. Ela tem que aguardar uma ordem da fiscalização para paralisar ou diminuir o ritmo. Se administrativamente o fiscal não concorda com uma paralisação e a empresa considera que ela tem direito, administrativamente ela não tem muito o que fazer. Então, para se resguardar de uma possível penalização, ela vai para a esfera judicial. Nos contratos em que eu gerenciei, em que eu fui fiscal, eu sempre tomei esse cuidado, né? Se realmente existe um motivo de paralisação ou de redução de ritmo, eu tenho que dar essa ordem. Exemplo, falta recurso orçamentário, houve contingenciamento. Então, a gente está vivenciando a questão do Covid, né? Há uma necessidade de aporte de recursos para uma determinada obra, mas para atender necessidades da área de saúde, tirou recurso dessa obra para a área de saúde. O que vai acontecer? Eu vou ter um recurso menor do que o previsto para aquele exercício financeiro. Então, eu, gestor, eu não posso deixar essa obra seguir um ritmo normal. Eu tenho toda a justificativa gerencial e legal do mundo para dar uma ordem de redução de ritmo. Aumento de quantitativos previstos, o raciocínio é o mesmo de alteração de projeto. Não necessariamente um aumento de quantitativos leva a uma dilação de prazo, mas leva a uma alteração de cronograma na maioria das vezes. E por fim, né, impedimento por ato de terceiros. Um exemplo típico, houve uma greve de transporte público, os empregados não conseguiram chegar na obra. Logo, isso causou impacto no cronograma de execução. A empresa tem direito à dilação de prazo? Sim, mas ela tem que documentar, caracterizar esse impacto da greve na execução dos seus serviços. E, por fim, a última justificativa, pessoal, quem for fazer pleito, não conte muito com essa justificativa. Por quê? Nenhum gestor público vai se sentir confortável em aceitar uma dilação de prazo por omissão ou atraso dele. Então, essa justificativa está prevista em lei, mas eu, particularmente, eu nunca adotaria como gestor uma justificativa dessa para dilação de prazo. Mas tem a previsão legal também. Em relação à mudança de quantitativos, você tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Os órgãos de controle, e eles têm um papel fundamental na gestão dos contratos, porque eles fiscalizam, né? Eles definem algumas regras que devem ser seguidas. No caso específico do TCU, nós temos o Acórdão 1977, que trata, dentre outras questões, o acréscimo de quantitativos de uma relação contratual onde o regime é empreitada por preço global. No preço global, eu só posso alterar os quantitativos previstos no contrato se esse aumento de quantitativos for fruto de variação, fruto de erro de projeto, e não fruto de critério de quantificação. A partir do momento que eu caracterizei que não foi fruto de erro de projeto, eu tenho direito a um acréscimo de quantitativos. Por exemplo, a administração pública quer aumentar o escopo do objeto a ser executado. Bem, se eu vou aumentar o escopo, eu vou aumentar os quantitativos. Isso é motivo para acréscimo de valores. Agora, fruto de erro de projeto, via de regra, não.
há uma exceção à regra. Por isso que é importante nós conhecermos essa exceção quando a gente se deparar com uma situação de acréscimo de quantitativos. Qual é a exceção? Se o serviço for significativo e o erro relevante, a empresa tem direito a acréscimo de quantitativos. Serviço significativo é enfoque financeiro, não é enfoque técnico. Então, a aplicação da metodologia ABC, Teorema de Pareto. Os serviços de maior valor são os serviços significativos. E o que é um erro relevante? Bem, erro relevante é, vamos dizer assim, a percepção é subjetiva. E eu recomendo, todos os órgãos que eu passo, a gente definir uma regra objetiva para quantificar esse erro relevante. Vamos dar um exemplo. Eu tenho que executar uma determinada quantidade de escavação em rocha, 10 mil metros cúbicos de escavação em rocha. E eu verifico que há um erro, né? E esses 10 mil metros cúbicos não são 10 mil, são 20 mil. Bem, isso é relevante. Agora, em 10 mil metros cúbicos, 1 metro cúbico é relevante? Não. Os extremos nós conseguimos enxergar bem, mas existe uma região nebulosa que entra na subjetividade. Por isso que é importante a gente regulamentar esse erro relevante nos órgãos públicos. Se não está regulamentado, dá margem para pleito contratual. Então, o que eu sempre recomendo, se você for fazer um pleito enquadrado num acréscimo de quantitativos a preço global, caracterize muito bem a significância do serviço e a relevância do erro. E outro aspecto importante também, eu tenho que garantir a manutenção do desconto global. Se a empresa der um desconto de 10% na proposta e o desconto não for linear, qualquer alteração de quantitativos afeta esse percentual de desconto depois do acréscimo ou supressão. Então, eu tenho que fazer o quê? Para eu poder, como gestor público, aceitar esse aditivo, a empresa é obrigada a concordar a fazer a manutenção do desconto global. Então, é importante, quando as empresas forem montar os seus pleitos, façam esse cálculo. Ela não é obrigada a aceitar um preço que ela não deu. Mas, a partir do momento que há um interesse estratégico e até financeiro de ser mantido esse contrato, isso é uma restrição para acréscimo de quantitativos e deve ser muito bem conhecido por quem for montar o pleito. Agora vamos entrar na questão do reequilíbrio econômico. Muita gente boa confunde reequilíbrio com reajustamento. São coisas bem distintas. As duas situações corrigem o valor do contrato. Agora vamos ver a diferença. O reequilíbrio é um procedimento destinado a avaliar a ocorrência de evento que afeta a equação econômica financeira do contrato. Eu vou dar um exemplo prático. Eu vou executar um determinado serviço, construção de um viaduto, e o preço do cimento dobra de valor. O cimento é um item significativo? Sim. Está lá no topo da faixa A da curva BC dos insumos. Dobrar o valor do cimento desequilibra o contrato? Sim, não tenho dúvida. Agora é o seguinte, concordo, o cimento causou um impacto econômico financeiro. Qual é o próximo passo? Eu vou ter que reequilibrar esse contrato. Só que se o cimento aumentou de preço, o aço diminuiu de preço e o acréscimo de um insumo compensou o decréscimo de outro, não houve desequilíbrio econômico financeiro. Logo, a análise de reequilíbrio não é simplesmente eu pegar o valor do insumo de uma composição, jogar o valor novo e recalcular o orçamento. A análise é um pouco mais complexa. E muitas empresas perdem a oportunidade de um acréscimo de valores no contrato por não saberem montar essa equação. Mais adiante, eu vou apresentar uma proposta de roteiro de como elaborar um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro. A proposta é bem simples, mas o cálculo, a elaboração desse documento é relativamente complexa. Diferente do reajuste, o reequilíbrio não exige uma cláusula contratual específica, porque a própria lei prevê. E ninguém conta com reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos, porque é fruto de um caso fortuito, força maior, e se isso ocorrer, eu tenho um amparo legal. Logo, há um interesse das duas partes em reequilibrar esse contrato. Por quê? Porque se eu refizer a licitação e a contratação, o impacto do acréscimo de determinado insumo no meu contrato vigente vai impactar o outro processo licitatório também.
Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que pagar a desmobilização da obra, vou ter os custos de refazimento do projeto e todo um processo licitatório e o pagamento de uma nova mobilização. Então, você não reequilibrar esse contrato é desvantajoso não só para a empresa, mas para quem está contratando também. Já o reajuste, né, é o quê? É uma correção dos valores do contrato também, mas esse sim é previsto em cláusula contratual. E eu tenho que ter duas informações. Quais são? O índice de correção, que retrata a variação dos valores com o tempo, e o período de aplicação. Nos contratos públicos, de acordo com a lei do Plano Real, essa periodicidade ela é anual. Aí vem a seguinte pergunta: a contar de que data? Data da assinatura do contrato? Data da finalização do processo licitatório? Não. A regulamentação do Plano Real deixa bem claro a partir de que momento ou que momentos eu conto esse prazo. Esse prazo pode ser contado a partir da data limite de entrega de propostas ou do orçamento de referência do edital. Então, nós temos duas datas possíveis. Qual é a data mais adequada? Gerencialmente, tecnicamente falando, a data mais adequada é a data do orçamento de referência. Mas, André, isso não causa uma desvantagem para a administração? Não. Na verdade, é o contrário. Eu vou trazer um maior conforto no processo licitatório, porque eu vou estar trabalhando com um preço mais próximo da realidade. O meu objetivo não é ter um desconto maior possível na licitação. O meu objetivo é contratar a obra por um preço justo. E o que é mais justo? Eu usar como referência a data do orçamento do edital. Então, vamos supor que o orçamento é o ciclo de janeiro. E a licitação, a entrega das propostas é em julho. A partir do momento que eu uso como data de referência o orçamento do edital, a partir de janeiro do ano seguinte, eu já posso, né, iniciar o pagamento dos reajustes. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Porque muitos órgãos, eles exigem que a empresa pleiteie o reajuste para começar a pagar. Muito cuidado nessa hora, porque o edital tem que deixar isso bem claro. Eu, particularmente, discordo. Se já está no contrato, eu não preciso de vamos dizer assim, de um pleito da empresa para pagar o reajuste. Mas eu tenho que lembrar da vinculação ao instrumento convocatório. Se o edital prevê que a empresa tem que solicitar e ela não solicitar, a interpretação é que ela está abrindo mão desse direito. E não cabe pleito contratual nesse caso. Então, tem que estar muito antenado em relação ao que está no edital. Pois bem, o reajuste ele é automático, via de regra, porque está no contrato. Logo, não há necessidade de quê? De você prever um aditivo contratual, porque eu não estou alterando o contrato. Eu estou só inserindo nele um valor adicional, fruto de um cálculo já previsto em cláusula contratual. Por isso que o acréscimo de valor no contrato é feito por apostilamento, não por aditivo. Outro cuidado importantíssimo. Na hora que for calcular o reajustamento, eu pago o reajuste pelo que falta ser feito. Essa é a regra adotada em muitos órgãos. Mas muito cuidado nessa hora. Por quê? Se uma empresa atrasa um serviço e esse serviço é executado depois da data base de reajuste, eu tenho que analisar se o atraso é justificável ou não. Atraso injustificável não dá direito a reajustamento. E serviços antecipados para antes da data de reajuste também não dá direito a reajuste. Então, se eu pago o reajustamento por saldo contratual, eu estou fazendo um cálculo errado. E isso pode gerar problemas futuros também. Outro cuidado, o reajuste, é claro, depende do índice previsto no contrato. Via de regra, a gente adota o Índice Nacional da Construção Civil. E toda vez que eu faço uma alteração do valor do contrato, fruto de reajustamento, eu também tenho que reajustar as garantias contratuais. Agora, para exemplificar um pouco o problema que eu apresentei sobre atrasos injustificados, vamos ver esse cronograma apresentado na tela, que representa, não por mês, até para facilitar, vamos dizer assim, o entendimento. Eu montei aqui um cronograma por semestre. É uma obra de R$ 4 milhões.
o primeiro e segundo semestre do primeiro ano não tem reajuste, a data de reajuste é posterior ao segundo semestre. Se eu for pagar o reajuste nesse cronograma conforme ele foi executado, o que vai acontecer aqui? O meu índice é de 10%. Então, eu vou pegar os 2 milhões que viram a data de reajuste, aplico 10%, a empresa tem direito a R$200 mil de reajuste. André, então, se eu pagar pelo saldo contratual, vai dar R$200 mil também. Calma, vamos ver o exemplo anterior. Vamos supor que a atividade B, ela atrasou em um semestre. E a empresa compensou isso financeiramente, antecipando a atividade C. Só que na hora de analisar o pleito de alteração de cronograma, não houve justificativa prevista em lei. Em outras palavras, aquele 1 milhão atrasado está injustificado. E 1 milhão antecipado não vai ter direito a reajuste. Se eu for calcular o reajuste correto e calcular ele baseado nessa informação, o reajuste não é de R$200 mil, o reajuste é de R$100 mil. Então, muito cuidado na hora de montar um pleito, né, de dilação de prazo de execução. Porque se eu faço os ajustes informais e depois esse ajuste ele não é aceito pela fiscalização, isso não vai impactar somente nos custos da empresa em relação à execução da obra em si. Vai impactar, inclusive, o próprio reajustamento. Em relação ao reequilíbrio econômico, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu tenho que responder, na verdade, 2 perguntas toda vez que eu vou analisar um pleito contratual. Primeiro, as razões da reclamação são pertinentes? Olha, houve um aumento significativo do preço do cimento. Eu constatei isso no mercado. Realmente, o cimento está na faixa A da curva ABC dos insumos e vai causar um impacto mesmo na relação contratual. Essa primeira pergunta ela é relativamente fácil de ser respondida. O problema é a segunda pergunta a ser feita. A avaliação de quanto está sendo pleiteado é adequado? A empresa, ao apresentar seu pleito, ela apresenta a justificativa, a alteração do valor do cimento e apresenta o valor. Na maioria das vezes, esse valor não representa o que deve ser aditivado. E essa análise ela é muito complexa. A tendência, como eu falei, é que muitos gestores tendem a simplificar esse processo. Eu vou pegar o valor do cimento, vou lá na composição da estrutura da ponte e substituo. Olha, aumentou de 15 para R$30 o saco de cimento. Eu boto R$30 e recalculo. Não é para fazer dessa forma, né? Então, qual é o procedimento? Eu tenho que fazer uma análise global do contrato. No final da apresentação, eu até coloquei, vai estar disponível na internet, alguns acordos que, vamos dizer assim, caracterizam esses pontos que eu estou colocando na minha apresentação. E essa análise global, ela tem que ser feita de uma forma adequada e com toda a documentação necessária para comprovar o pleito. Como o ônus da prova é do contratado, até mesmo porque eu não tenho acesso aos custos reais da empresa, né, é importante que a empresa apresente as documentações desses principais custos, de tal forma que ela consiga demonstrar o impacto financeiro fruto desse desequilíbrio. Só que tem uma coisa, na hora que eu vou apresentar os custos reais, nem sempre isso estrategicamente é bom para a empresa. Eu não estou falando que a empresa está escondendo pagamentos, por exemplo, feitos sem nota fiscal, não é isso. É que muitas vezes a empresa ela tem negociações com seus fornecedores muito vantajosas. Tem cláusulas de confidencialidade com determinados fornecedores. E não há interesse também dela mostrar para os seus concorrentes como é que ela monta os seus custos reais. Então, muitas vezes, um pleito ele é interrompido ou ele é desistido, a empresa desiste, justamente por considerar inadequado mostrar essas informações. Eu já falei, a cláusula de reequilíbrio ela é desnecessária nos contratos públicos e até mesmo privados, né? Porque a partir do momento que há uma previsão legal, não há necessidade de se colocar cláusula contratual. Pois bem, como a contratada, via de regra, ela é que faz o pleito contratual e ela é que possui todas as comprovações, né? Nós vamos ver agora um roteiro
de como elaborar um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro. Primeiro, apresentar todos os custos reais dos serviços constantes na faixa A da curva BC dos serviços relacionados no contrato, apresentando, inclusive, notas fiscais de quanto se pagou por cada insumo e por cada contratação. Demonstrar, mediante a apresentação de cotação de preços à época, que não houve falha na orçamentação. Então, olha, eu cotei o cimento a R$15, eu botei na minha planilha R$15 e aumentou para 30. Porque se eu coto a 15 e eu boto na minha planilha 10, eu não tenho direito a R$20 de acréscimo no valor do insumo. Então, é importante que a empresa demonstre isso. E também que registros, apropriação de custos à época, para caracterizar se as produtividades estão adequadas, registro nos diários de obras e todos os documentos comprobatórios de que realmente foi um desequilíbrio e não foi falha gerencial dela, não foi falha de planejamento, e sim o que a lei prevê, fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências imprevisíveis, incalculáveis. 3. Depois de fazer todo esse levantamento, fazer uma análise consistente, verificando se as perdas oriundas desses fatos imprevisíveis superam os ganhos oriundos desses mesmos fatores. Porque assim como o cimento subiu de preço e o aço despencou, nessa análise pode ficar caracterizado que quem tem direito a pleito de reequilíbrio não é o contratado, e sim o contratante. E cabe ressaltar também que a perda dos valores e ganhos devem estar lançados no fluxo de caixa e corrigidos no tempo. Porque uma coisa é R$1.000 hoje, outra coisa é R$1.000 daqui a um ano. Então, dentro dessa análise, eu tenho que fazer a correção dos valores no tempo, chegar no valor atual e quantificar de fato esse impacto financeiro. Só para finalizar aqui, de forma rápida, nós temos aqui algumas jurisprudências do TCU que reforçam o que eu falei, né? Então, o Acórdão 1431 de 2017, né? A análise demonstra inequivocamente que seus pressupostos, de acordo com a teoria da imprevisão, juntamente com a análise global dos custos da vença, incluindo todos os insumos relevantes, e não somente aqueles sobre os quais havia a incidência da elevação da moeda estrangeira. Então, uma explicação bem clara do TCU, que não adianta eu pleitear só um insumo, eu tenho que ver o impacto global e levantar os outros custos também, né? O reajuste à oposição possui fundamentos distintos, reforçando o que eu falei sobre reajustamento, né? Acórdão 1431, não se confunda o critério de reajuste previsto contratualmente. A administração deverá ter o cuidado de avaliar a necessidade ou não da aplicação dos índices inicialmente aventados em virtude da possibilidade de a recomposição já ter procedido o reajuste. Esse acordo fala especificamente do quê? Eu tenho um reajuste que vai vencer daqui a 6 meses, a data base, e eu fiz um reequilíbrio agora. Se eu fiz um reequilíbrio agora, não cabe reajuste daqui a 6 meses. Então, uma questão importante, o reequilíbrio, ele zera o prazo de reajustamento. Continuação do acordo. Não foram apresentadas evidências hábeis a justificar o realinhamento, então o TCU cobra essas justificativas quando a empresa pleiteia um reequilíbrio econômico-financeiro, né? Acórdão 7249, né? Outra questão importante, planilha baseada apenas nas notas fiscais apresentadas sem qualquer avaliação técnica. Então, não basta apenas apresentar notas fiscais. Eu tenho que demonstrar, através das notas fiscais, que não houve falha gerencial, não houve falha de cotação e que realmente a alteração do valor desses insumos durante a execução do contrato desequilibrou a relação contratual. Bem, a nossa ideia aqui, é claro, não dar uma capacitação, um curso, né, de reequilíbrio econômico, de pleitos contratuais, foi só mais uma pincelada para a gente ver a importância desse assunto e a necessidade não só das empresas se prepararem, se capacitarem para fazer bons pleitos, mas também a administração pública saber fazer análise de pleitos contratuais. Queria agradecer a atenção de todos, né? Eu acho que agora a gente vai para uma resposta aos questionamentos, né? É isso aí. Obrigado. Pô, André, eu fiquei
bastante curioso aí com uma questão que você falou, que a Valec durante a pandemia, o próprio ministro falou ontem que a infraestrutura como um todo ela não parou, né? Ela diminuiu, claro, acho que a maioria de alguma forma todas as atividades foram impactadas por tudo que está acontecendo, mas você falou ali que as obras ferroviárias continuaram e tal. Mesmo assim, estão chegando muitos pleitos lá ou não? Olha, pleito contratual fruto do Covid, não. Né? Então, isso foi vamos dizer assim, uma grata surpresa. Havia uma preocupação muito grande da Valec assim que começou o Covid, né? Porque isso, com certeza, o Covid foi algo excepcional. Muitos questionaram, mas André, a partir de agora, a pandemia vai entrar na matriz de riscos? Não, não tem sentido eu botar uma pandemia numa matriz de risco. Até mesmo porque isso vai onerar muitos contratos futuros. Foi algo assim inesperado. Né? E qual foi a nossa surpresa grata? Houve uma conscientização muito grande das empresas, elas tomaram o máximo de cuidado em relação à saúde dos funcionários, as empresas fizeram testes, disponibilizaram álcool gel, disponibilizaram máscaras, obedeceram o distanciamento, né, nas refeições, durante a execução dos trabalhos, e nós não tivemos nenhuma comunicação de que nem, vamos dizer assim, os governos estaduais, municipais, onde nossas obras ocorreram, nem mesmo os empregados criaram qualquer empecilho para a continuidade das obras. Tanto que o nosso ritmo de execução gerou um rendimento, um pagamento maior do que no ano anterior. Nos últimos 3 meses, nós tivemos um aumento da medição dos serviços e não um decréscimo. Pô, que legal. E eu acho que você já respondeu a minha outra pergunta, que seria... durante a tua explicação aqui, você acabou falando que pode ter um dos pleitos, pode ser por uma questão de você tirar o dinheiro de um lugar nesse momento e botar na saúde ou para pagar auxílio emergencial, e aí a administração pública pode solicitar uma diminuição no ritmo da obra. Isso também não houve, né? No caso específico, o que aconteceu? Os nossos contratos, eles estavam para vencer agora no final do ano. E não tinha sentido a gente, vamos dizer assim, não refazer o cronograma de execução. Claro, porque eu não vou deixar o contrato acabar. Se acaba a vigência do contrato público, eu tenho que relicitar essa obra. O que nós fizemos? Nós fizemos um ajuste de cronograma baseado no quê? Numa situação real de execução. E também baseado na disponibilidade orçamentária. Eu não posso pegar uma obra que a execução dela exige tecnicamente 2 anos e colocar para 6 meses. E se a empresa aceita isso e não cumpre, ainda tem a obrigação legal de penalizá-la. Então, o que a gente fez? A gente sentou com as empresas, reprogramou a execução das obras, colocou num prazo viável de conclusão e também alinhado com a disponibilidade orçamentária. Para ter uma ideia, o DENIT hoje está com o orçamento em dia e está com os pagamentos em dia. O pagamento dos serviços executados na FIOL estão perfeitamente alinhados com a disponibilidade orçamentária e com o ritmo de execução. O que a gente vai fazer no que vem? É uma expectativa de chegar a 400 milhões de reais no nosso orçamento e o ministro Tarcísio está fazendo gestão junto às bancadas para conseguir aporte adicional de recursos para as obras de infraestrutura. E a Valec está dentro desse pleito. Né? A nossa ideia é buscar recurso para a obra da FIOL. Se houver um acréscimo de valores de 400 para 500 milhões, nós vamos propor um ajuste de cronograma para antecipar atividades para o ano que vem. Se não houver, já está mantido. Eu tenho uma previsão de recurso compatível com o cronograma. Agora, vamos supor que haja um contingenciamento. Eu vou até bater na madeira, porque a gente não quer isso, né? Mas eu tenho que ser realista, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. E a gente sabe que há risco de contingenciamento. E se houver um contingenciamento? Eu vou ter que repactuar esse cronograma com as empresas. A empresa é obrigada a aceitar uma repactuação de cronograma? Não. Ela é obrigada a atender tudo que está no edital. Então, se há um prazo de execução de 2 anos, ela pode não aceitar ou não. Fala assim, olha, não, eu não aceito executar em 3 anos. Qual vai ser a saída? Rescisão contratual e contratação do remanescente. Mas é claro que as empresas não vão querer isso. E o contrário, como você falou, bom, vamos bater na madeira também para que não haja contingenciamento, sim. Mas se houver esse acréscimo de 400 para 500 milhões, aí é um pleito da Valec junto à contratada para tentar reduzir o prazo. Perfeito, isso mesmo. Mas a gente já fez esse levantamento com as empresas, há capacidade operacional de executar até 700 milhões ano que vem.
Então, entrando mais 200, 300 milhões, a gente tem condição, é claro, depende do tempo em que o recurso vai entrar. Se entrar mais 300 milhões em janeiro, é difícil acontecer, né? Eu tenho condição de executar 700 milhões ano que vem. Agora, entrar 300 milhões em dezembro, eu não tenho condição de executar. Isso entra em restos a pagar. Entendi. Olha só, a gente tem, antes de finalizar o painel aqui, tem uma pergunta para o André. Pode mandar. Vamos lá, André. A pergunta é do Marcelo Ferreira Dias, da empresa Rio Para. Presidente, qual a sua opinião sobre a implementação de seguros a serem adotados pelo governo para garantir que determinada obra iniciada não seja paralisada ou até mesmo não concluída? A legislação prevê várias modalidades de seguro, né? O calção, a fiança bancária, né? E até o seguro garantia. A lei do RDC previu outras modalidades de seguro de acordo com a disponibilidade do mercado, que é o performance bond, o seguro garantia. Estados Unidos trabalha com performance bond de 100% do valor da obra. Qual é a vantagem dessa modalidade? A partir do momento que a empresa apresenta esse seguro e ela abandona a obra ou há uma rescisão contratual, a seguradora assume a responsabilidade da conclusão. Qual é a vantagem? Eu não vou precisar relicitar. Então, aquele empenho que está destinado para a empresa passa para a seguradora. A seguradora contrata outra empresa e executa pelo valor que foi contratado e não pelo valor novo. Isso é bom para a administração pública, porque eu mantenho o ritmo da obra, isso é bom para a sociedade. Aí a situação das empresas. Bem, as empresas que atuam bem no mercado, que, vamos dizer assim, tragam tranquilidade para as seguradoras e emitir um seguro desse, ótimo. Agora, as empresas que não demonstram confiabilidade para o mercado de seguros, isso onera muito o contrato. Para a administração pública é uma vantagem, porque acaba sendo um filtro maior na contratação de empresas boas. A empresa boa tem que ficar tranquilo com essa metodologia. Só uma observação, hoje o Brasil não trabalha com performance bond de 100%. O mercado de seguros não trabalha. Mas a gente adota, né, no DENIT, em 2011, quando eu era coordenador de projetos lá, a gente adotava nos contratos, né, nas licitações, um performance bond de 30%. E está bem razoável. Atende bem, né, vamos dizer assim, a questão da garantia contratual. Obrigado pela resposta, André. Obrigado pela sua participação. Mais alguma consideração, Guilherme? Só agradecer, é importante para a gente, para o mercado, para quem está em casa, que a gente possa trazer as figuras importantes do mercado de infraestrutura aqui, que esclarecem para a gente algumas dúvidas. Eu fiquei aqui impressionado com essa questão dos pleitos, e é importante para a empresa ver, para não fazer bobagem na hora de pleitear alguma coisa, né? Então, eu acho muito legal agradecer, quero agradecer demais o Anderson Alvarenga, do DENIT, ele deu uma força muito grande para a gente nesses painéis sobre BIM, sobre infraestrutura como um todo. Muito obrigado. André, muito obrigado mesmo pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade, Guilherme. Estamos na Valec sempre à disposição para esse tipo de evento, que é muito bom, porque a partir do momento que as empresas se conscientizam, não só em relação ao que eu falei sobre reequilíbrio e pleitos contratuais, mas em outros aspectos também, sai todo mundo ganhando. Sai ganhando a sociedade, sai ganhando as empresas e sai ganhando a administração pública. O que eu quero é empresas capacitadas, bem preparadas para executar a obra, fazer pleitos bem feitos, e a gente está preparado também para analisar esses pleitos e gerenciar bem esses contratos. Tá? Estão de parabéns aí pelo evento. Maravilha. Obrigado, esse foi o André Kuhn da Valec. Muito obrigado pela sua participação. Você enriqueceu o nosso painel aqui com tanta informação.
Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br.